Cúpula entre Putin, Zelensky e Trump. O que é que este encontro, que ultimamente tanto se fala entre os três, poderá mudar neste circuito de conflito? Bem, acontecer mudaria quase pouco em termos do que já está a acontecer agora, não é? Porque os mediadores são representantes dos países onde eles são os chefes de Estado, não é? E eles fazem negociações preliminares em nome deles, isto é, em nome dos chefes de Estado, em representação dos interesses russos e ucranianos, respectivamente. Mas parece que o que se pretende, com uma provável presença num summit trilateral entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e o presidente Trump, é, eventualmente, a certeza da predisposição russa em resolver este conflito ao mais alto nível. É como se a Ucrânia quisesse ter certeza de que o presidente russo está determinado em pôr cobro a este conflito. Mas também é uma forma dele tentar saber dele, caso participe dessa cimeira, se de facto mudou de ideia no que toca à caracterização que ele fez no passado, segundo a qual ele não seria o presidente legítimo ucraniano por estar, enfim, de mandato, e as eleições foram, enfim, estão sendo adiadas desde março. Há já quase um ano que o mandato dele está expirado enquanto presidente ucraniano por razões do conflito, né? Enfim, parece mais ser uma questão de procedimentos mais protocolares do que práticos do sucesso da negociação para o fim do conflito. Enfim, mas o mais importante aqui é que, finalmente, as partes estão a negociar de forma direta, né? Este é que é o ponto essencial. A segunda ronda vai acontecer na semana que vem, e é a segunda vez que eles se encontram em negociação direta, sem, vamos dizer, sem mediação à distância, porque antes dessa fase o que havia era quase encontros paralelos, né? O governo dos Estados Unidos primeiro mantinha encontro com um, depois mantinha encontro com outro, mas isso já é uma fase ultrapassada, o que mostra que há uma evolução no processo de negociação para o fim do conflito. Se saiu da ausência de negociação para uma negociação indireta, e agora se passou para a negociação direta, né? E penso que o próximo passo será mesmo de encontro ao mais alto nível entre o presidente Zelensky e o presidente russo sobre a mediação dos Estados Unidos. É uma questão de tempo e é normal que isto aconteça, porque se já se encontrarem, pode também significar, como se diz na gíria, queimada de etapas, né? E se as etapas forem queimadas, pode inclusive complicar o próprio processo de negociação. Que o que está agora, a preocupação do governo ucraniano é a falta da entrega do memorando dos passos futuros a serem dados. Lembrando isso que foi anunciado pelo governo russo, que não foi entregue, segundo notas, ao governo ucraniano, ao passo que o governo ucraniano terá já entregue os seus passos ao governo russo. E na segunda-feira ver-se-á quais são esses pontos que poderão ser discutidos, se serão apresentados publicamente ou não, mas a nota essencial da situação é que, finalmente, apesar dos pesares, há uma negociação direta em curso e levará o tempo necessário para que as partes encontrem, enfim, sintonia, convergência, para que depois, no devido tempo, se encontre um acordo de cessar-fogo, qualquer forma de acordo para o fim do conflito, o congelamento do conflito no cessado entre a Rússia e a Ucrânia. Acredita que neste encontro de segunda-feira os pontos divergentes, quer da parte da Rússia e da Ucrânia, aqui no momento da Rússia, poderá haver aqui alguma concertação, sendo certo de que também alguns órgãos de comunicação vão avançando que, de resto, Kiev ainda não confirmou a sua participação, mas é de todo interessante que a Ucrânia vá a este encontro. Provavelmente as partes vão participar do encontro, porque ao não participar estariam a comprometer as esperanças
que estão sendo depositadas pelo plano internacional entre si, sobre si, não é? Virão participar, mesmo se eventualmente a contragosto, porque uma parte se esperava que houvesse um encontro ao mais alto nível. Agora, em relação aos pontos, mesmo se os pontos não são conhecidos, os pontos que fazem parte desse memorando que as partes terão elaborado não são conhecidos, mas pode-se imaginar, não é? Quais são os pontos que estarão à mesa da negociação, eventualmente são os que já conhecemos, não é? Isto é, o cessar-fogo, não é? Que já foi anunciado mês atrás, que ainda não foi completamente cumprido. A Rússia pretende que a Ucrânia não entre para a NATO, a Ucrânia pretende que a Rússia retire as suas tropas dos territórios que ocupa, a Rússia pretende não só que a Ucrânia não entre para a NATO, mas também a sua desmilitarização. A Ucrânia eventualmente irá dizer que um Estado soberano deve ter o exército e pode alinhar-se com quem quiser. Enfim, serão esses pontos que poderão criar momentos de fratura preliminar, normal na negociação, mas penso que com o tempo poderão chegar à convergência, mesmo se a contragosto, porque já houve um exemplo de acordo de género assinado em Minsk antes da inclusão deste conflito. Poderá, inclusive, ser o acordo de Minsk a base de negociação para esta ronda também de negociação sob mediação da Turquia ou dos Estados Unidos, né? Aliás, dos Estados Unidos ou da Turquia, porque também não se sabe da parte de quem efetivamente está a acontecer a mediação, porque enfim, pelo menos ultimamente parece ser a Turquia que está a dar mais as cartas. Da parte dos Estados Unidos parece estar a empurrar, a incentivar para que as partes negociem sobre o risco de sanções. E sobre sanções, parece que hoje ou ontem, em função do fuso horário, um dos mais acérrimos senadores dos Estados Unidos terá estado em Kiev a anunciar um pacote de sanções contra os países que compram produtos russos, não é? E estes países são aqueles que compram petróleo e tantos outros produtos russos, e as sanções, enfim, podem ser uma forma de tentar desencorajar não só as partes a comprar os produtos russos, como também a obrigar a Rússia à negociação, né? E veremos se essa forma de pressão a mais, pressão diplomática a mais, poderá resultar no cumprimento dos pontos que as partes irão submeter-se no encontro de segunda-feira. Muito bem.